E aí, pessoal, tudo bem? A internet não queria colaborar, mas agora eu acho que foi. Vocês estão bem? Boa tarde a todos. Hoje nós teremos a primeira live da semana, serão 3. As lives estão iguais aos meus plantões. 3 na sequência. Então eu pego uns dias de folga, mas voltei. E hoje a live vai ser bem legal, porque é um assunto, eu acho que é o assunto mais dolorido para vocês, que é o inglês, o IELTS. Meu Deus, realmente eu sei que não é fácil, né? E justamente por isso que eu gosto de trazer conteúdo voltado para essa preparação, né? Oportunidade para vocês refletirem sobre, oportunidade para vocês se conscientizarem dos steps que vocês vão precisar cumprir. E hoje o convidado é o Caio. Nós já temos live aqui, pelo menos 2, estão lá no YouTube. E nós já falamos algumas coisas que nós vamos falar hoje, mas hoje eu quero realmente poder apresentar a Ensino High para vocês. Por que que eu tô fazendo isso? Primeiro que foi a escola onde eu estudei mais tempo, assim. Se eu pegar toda a minha trajetória de estudar inglês, na Ensino High foi onde eu fiquei mais tempo e onde eu tive uma continuidade do meu desenvolvimento. Inclusive, inglês geral, porque lá a gente consegue aprimorar o nosso inglês de uma forma geral, como quando eu estava voltada para o IELTS, tá? Inclusive, quando eu fiz o TOEFL, tudo que eu aprendi lá me ajudou demais. Então, como tem muita gente nova aqui, maravilhoso, eu preciso trazer esse conteúdo para vocês. E por que que eu escolho sempre falar da High, além de eu ter estudado, né? Porque eu tenho essa responsabilidade de trazer sempre uma referência sobre algo para vocês, né? Como eu tô aqui sempre falando do processo, como eu tô aqui sempre trazendo para vocês todos os aspectos de como você ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, eu gosto sempre de dar continuidade, sabe, em algo. É ruim quando se eu falar cada hora uma coisa para vocês não faz o mínimo sentido. Então, além de eu acreditar na Ensino High, porque eu estudei lá e conheço vários enfermeiros que estão fazendo lá justamente pelas indicações, eu conheço os professores e eu preciso sempre trazer essa referência, porque todo mundo quando começa perdido, né? Então, o meu maior propósito aqui é trazer essa luz para vocês. Tá bom, você quer estudar inglês? Olha, você tem essa opção aqui, que é confiável, eu fiz e dá certo, né? Então, com muita alegria hoje que a gente vai falar sobre o inglês, que é um desafio que eu vivi bastante tempo, que eu ainda vivo, mas que agora eu tô numa outra etapa, né? O inglês são etapas, e cada momento do seu desenvolvimento, do processo, você vai ter o desafio do inglês de formas diferentes. Então, acalmem os corações aí em relação a isso, tem que se empenhar em aprender, mas principalmente entender que é um processo, que você precisa ter um olhar generoso para você mesmo, se não dá aquela pirada e você acha que só você que não é capaz, dá aquela aspiração que vejo isso todo dia. Então, respira fundo que vai dar tudo certo. Deixa eu chamar o Caio aqui. Prontinho, vamos ver se ele consegue entrar já. Olá, pessoal. Tudo Oi, bem? Caio. Vocês Tudo bem e conseguem? você? Tudo bem? Vocês conseguem me ver e me escutar sem problemas? Sim, pra mim tá ótimo. O pessoal dá um Excelente. feedback aí. Perfeito. Se todos vocês também conseguirem me escutar, tá ótimo. Qualquer coisa eu posso fazer alguma correção aqui de última hora sem problemas. Maravilha, Caio. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Preciso começar Claro. agradecendo. Já pode pedir música no Sim. Fantástico. Já são 3 lives aqui. E é muito legal Sim. poder compartilhar isso com o pessoal, né? Eu abri a live dizendo que é uma responsabilidade que eu tenho de dar uma Sim. referência de algo que eu Claro. acredito sobre todas as Claro. etapas do processo. E inglês é mais do que uma etapa de desenvolvimento, é uma dor para Sim. eles. Também Com foi para mim. certeza. Continua sendo um pouco, mas depende muito do ponto de vista, né? Às vezes Uhum. eu olho o que eu aprendi e acho o máximo. Às vezes eu olho o que falta eu aprender e fico me sentindo péssima. Então Sim. depende do dia que a gente tá, depende de como a gente tá. Ponto de vista mesmo, de que Depende ângulo da a gente tá vibe, olhando. né? Depende da Exato. vibe do dia. Como Tem é que dia você que está se sentindo agora no seu dia a dia em inglês?
de uma forma geral? Difícil. Desde quando você mudou? São diferentes aspectos. No geral, inglês geral, assim, eu me viro bem. Ainda que eu tenha algumas dificuldades, óbvio. Mas eu me faço compreender e eu compreendo e eu resolvo. Se eu tiver que fazer qualquer procedimento, ligar a luz do apartamento, eu vou lá e vou resolver, né? Sim. Então, eu não compro uma coisa e levo outra. Eu consigo atingir meu objetivo. Claro. Com alguns tropeços ainda. Natural. Sim. O listening, aqui, eu moro no sul da Geórgia. Eu tenho enfrentado alguns desafios com o O listening. sotaque. Tem gente que, meu Deus, eu falo, o que essa pessoa tá falando? Sim. E outras pessoas eu entendo com mais facilidade. Então, assim, claro. no hospital, as pacientes eu super resolvo, assim, todas as minhas questões. Que é o mais importante, né? Exato, que é meu principal objetivo. Com os outros profissionais, às vezes é um pouquinho mais desafiador, porque eles falam muito rápido, às vezes está de máscara, às vezes usa sigla, ou Sim. gírias. Às vezes não é gíria, mas é um termo ali que não é o termo específico da coisa. É um jeito de chamar alguma coisa que para eles é super familiar e eu, Sim. nossa, que isso? Então, às vezes eu tô super bem, às vezes eu tô super perdida, mas tudo bem. Faz parte do processo. Eu tô me virando. Eu tô indo bem. Os feedbacks que eu recebo da minha supervisão são bons, né? Ela fala, Angélica, a gente entende que você tá no processo, você tem evoluído constantemente, mas assim, é aquilo, né? Se eu olhar para tudo que eu já fiz, meu Deus. Agora, se eu olhar para tudo que eu tenho que fazer, eu dou uma chorada. Claro. Mas é sempre importante a gente ter aquela mentalidade de que, por mais que a jornada com relação ao domínio de qualquer coisa, seja inglês, ou seja enfermagem, seja qualquer habilidade que a gente venha buscar, a jornada do domínio é longa, o fato é que o ponto que você precisa de se encontrar para começar efetivamente a ter resultados reais é muito mais cedo do que você imagina. E isso inclui também o processo seu de imigração, validação de diploma e ir para os Estados Unidos como enfermeira. Ao mesmo tempo em que o inglês talvez não esteja perfeito, a pessoa ela já se encontra apta a estar efetivamente vivendo e trabalhando em inglês bem antes disso. Portanto, o processo dela ser capaz de transformar a vida dela é muito mais alcançável, muito mais rápido do que qualquer sentimento inicial que a gente venha ter por conta dessas frustrações nos faça ter, não é? Exato. É aquela diferença do inglês fluente e do inglês competente, né? Eu me sinto pronta para resolver as coisas. Nunca vou deixar de fazer algo por conta do inglês. Mas se eu for fazer uma prova, de novo, se eu fosse fazer o IELTS hoje, eu talvez tirasse a mesma nota. Talvez da nota que eu tirei lá atrás. Sim. Eu não sei se o meu inglês está mais lapidado pelo fato de eu estar aqui. Às vezes nem tá, porque justamente eu larguei aquela coisa do inglês bonito, formal, e estou usando muito mais o inglês do dia a dia para acompanhar todo mundo que eu vivo, né? Mas os feedbacks que eu recebo são assim, não, você tem... porque eu falo para as pacientes, eu já vou me defendendo, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu vou cuidar de você. Eu sou uma enfermeira brasileira, estou morando aqui há alguns meses, então, por favor, se você não me compreender, me fala, né? E se eu não te entender também, por favor, me ajuda. Eu estou amando trabalhar aqui, mas inglês é um desafio. E aí eu desenrolo. Aí no final elas sempre falam: nossa, mas seu inglês é muito bom, né? Dá pra ver que você não é daqui e tal, mas tá tudo certo, parabéns. Aí dá aquele alívio, assim. Claro. Então é isso, Claro. eu acho que a gente se cobra demais, né, Caio? A gente quer ser o perfeccionismo. não vai rolar. O perfeccionismo, ele definitivamente não pode existir. O microgerenciamento de coisas desnecessárias, no final das contas, não pode existir. E isso é uma questão que, inclusive, a gente ensina nas nossas aulas e voltadas para a estratégia no exame IELTS de uma forma geral, mas eu acho que isso se aplica para absolutamente tudo. Você tem a necessidade de estar atenta com relação aos detalhes, isso é óbvio. Agora, existem microgerenciamentos que são necessários e microgerenciamentos que não são. E os que não são necessários definitivamente trabalham contra o nosso favor. E você, na realidade, por exemplo, ao trabalhar no hospital, se você está completamente neurótico do quão perfeito o seu inglês é, no final das contas, efetivamente atingir a sua
capacidade de produzir ali e até mesmo salvar vidas. Então, essa questão do microgerenciamento e dessa pressão que a gente coloca nas nossas costas, a gente tem que ser maduro o suficiente para entender até que ponto ela é produtiva. Não é? Ela é necessária, o senso de urgência, a obrigação que nós sentimos de resolvermos os nossos problemas tem que estar lá. Agora, só vai até certo ponto, porque chega um determinado momento que passa a ser contraproducente, com certeza. Exato. Algumas pessoas encaram perfeccionismo como uma qualidade, mas na verdade não é. Porque o perfeccionismo é algo inatingível e a gente se frustra demais e se bloqueia demais quando a gente quer atingir algo que a gente não está preparado. E a gente nunca vai estar, né? Para muitas coisas, para a maioria, talvez para todos. Então, o inglês é uma delas. O que eu trabalho na minha mente o tempo todo é relaxa, tá tudo bem. Relaxa, tá tudo bem. Ninguém tá me cobrando que eu seja maravilhosa. Assim, vou dar uma aula. Não. Mas se eu tiver que... Existe a expectativa de perfeição. Exato. Lugar, né? Se eu tiver que dar uma instrução de alta para o meu paciente, eu vou dar. É um assunto que eu já conheço. Sim. Se eu não sei alguma coisa, eu já dou aquela preparada antes. Se eu não sei na hora, eu falo assim, esse assunto aqui eu preciso de ajuda. Eu chamo o colega, tá todo mundo pronto a ajudar. Então, assim, mas é um trabalho. É uma questão de autopercepção e maturidade, sabe? Aquele momento de falar assim, até que beleza, preciso de ajuda. Tá tudo bem, qual o problema? Mas não é fácil. A gente precisa ficar trabalhando o tempo todo, porém eu estou muito feliz. Isso que eu acho que é o principal. Com certeza. Né? O objetivo de você ter passado por todo esse processo foi, que nem a gente fala aí nos Estados Unidos, the search for happiness, a busca pela felicidade. E você está buscando a sua e encontrando. Então. Exato. A felicidade uma vibe, né? Assim, a gente tem momentos de alegria, momentos de frustração, de tristeza, mas a felicidade é aquele estilo de vida. E eu tô muito feliz. Que bom. Eu vejo pelo seu Instagram. Muito obrigada. Não quer dizer que eu esteja isenta de problemas. Claro. Algumas pessoas confundem isso. Quando eu falo, gente, é maravilhoso, façam. Mas aí fala, mas é difícil isso. Mas em que momento da vida você acha que não vai ser difícil? Não é? Talvez quando a gente for pro céu vai ser mais tranquilo. Aqui, com certeza, não tem jeito. Então, assim, o principal é isso. Estou muito feliz. Eu creio que eu estou aqui já trabalhando há 8 meses. Tem ainda um processo para eu me sentir pronta, sabe? Para falar agora, ninguém me segura. Ainda estou nesse caminho. Mas tudo bem. Quando eu tinha 8 meses de formada como enfermeira no Brasil, eu era um bebê. Foi. Então, não é? Agora, okay, vamos a intensidade que você deve estar aí, esses 8 meses já estão aparentando ser 8 anos para você, não é? Não, Eu sei. É muito louco. intenso. Eu sei. É muito legal. Assim, você fala, meu Deus, né? Tô aqui esse tempo todo. Pouco tempo, se você olhar, poucos meses, mas a gente já tem uma vida aqui, já tem planos, já construiu coisas, já viajou tanto, já fez tanta coisa, é isso. Sim. O tempo fica naquela... Depende do ponto de vista também. 8 meses não é nada, tá trabalhando faz pouco tempo, mas eu já vivi muita coisa aqui. Pois é, eu já me conto 3 anos fora do Brasil e nunca voltei e não pretendo voltar e realmente sinto como se eu tivesse a 30 também, eu sei como é. É uma loucura. E o principal é isso, o que eu gosto de sempre trazer aqui para as pessoas e você estando aqui hoje é isso. Vale a pena. É muito legal, sim. Precisa ter um posicionamento de enfrentar os desafios, mas são totalmente enfrentáveis, assim, dá para fazer, só que precisa ter as ferramentas certas, né? Durante bastante tempo eu patinei no estudo do inglês. Eu ia um pouquinho em cada lugar, eu me perdia, eu parava, eu voltava, e eu não acreditava em mim, e ficava naquela loucura. Sim. Quando eu engrenei os estudos... Quando eu fiz algo mais consistente, algo mais organizado, eu comecei realmente a ver o meu desenvolvimento. E aí eu comecei a ter mais confiança em fazer a prova de proficiência, em depois fazer as entrevistas de emprego. Então, trazer você aqui é isso, é dar uma ferramenta para as pessoas que estão chegando. Tem muita gente chegando. Eu tenho atingido bastante universitários, o que é maravilhoso. Imagina a pessoa está na graduação e já sabe que ela se pode essa visão, vir para cá. Já tem essa perspectiva. Isso é muito bom. É muito legal. Então, assim,
eu quero que você hoje traga para o pessoal o que é ensino high, Sim, como que a escola funciona, qual é claro. o propósito da escola. Conta um pouquinho e aí a gente vai fazendo as perguntas, por favor, Caio. Claro, claro, perfeito. Bom, pessoal, a primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês é que absolutamente tudo que eu venho a falar aqui, em termos de o que vocês podem fazer para o seu desenvolvimento na língua inglesa, para a imigração e para a aprovação no IELTS, pode ser feito por você. Ou seja, a Ensino High, que é uma instituição que já existe há quase 10 anos, é uma ferramenta que pode ser utilizada para você, aliás, por você, para que você atinja os seus objetivos de uma forma mais rápida, consistente e clara. Agora, no final do dia, a pessoa que efetivamente faz o trabalho é você, e por consequência, eu posso até mesmo dizer que realmente é completamente possível alguém, por conta própria, obter os resultados que busca no exame. Agora, é um processo que é mais complexo, é um processo que é mais complicado, e nós definitivamente podemos falar sobre o que alguém numa posição como essa pode fazer, mas é muito importante deixarmos claro que você não depende da ensino high para ser bem sucedido no exame IELTS. Agora, se o seu objetivo é ter essa parte do seu processo de imigração devidamente administrado para que o quanto antes a sua página neste ponto seja virada, para que você possa se focar nos 1 milhão de outras coisas que você tem que se focar para o seu processo de imigração acontecer, definitivamente nós podemos ajudar com relação a isso. Ah, A então ensino high, sou testemunha desculpa, disso, né? pois, Eu sou testemunha disso, pois, então realmente dá um alívio. Você fala assim, é, ok, estou no caminho certo. exato. Obrigada, pode continuar. O ponto foi resolvido e agora eu posso explodir a minha cabeça com as 500 outras coisas que eu tenho que voltar a minha atenção. Né? Porque, somente fazendo um rápido adendo aqui, essa é uma questão que a Angélica sabe e eu sei também, porque nós saímos do Brasil, eu no meu caso já faz 3 anos, e tudo pode parecer muito complexo quando a gente está falando de preparação IELTS, se eu vou passar neste exame ou não, etc. E tal. Tudo isso é muito intenso. Entretanto, a brincadeira realmente acontece quando você entra naquele avião e sai do Brasil. Isso foi um ponto que nós havíamos conversado na nossa última live. Eu não me esqueço disso, que é todos os estresses que você tem no seu processo de imigração no Brasil, sua brincadeira de criança comparado com o que você terá quando entrar no avião e sair. É aí que realmente a coisa começa. E quanto mais cedo, portanto, você na realidade ter esses pontos que você precisa de resolver, ainda estando no Brasil devidamente checados, melhor estabilidade emocional, mental e capacidade de resiliência você terá para lidar com as outras questões, que são inclusive a maioria do seu processo de imigração, que não envolvem a língua. Agora, especificamente com relação à língua inglesa, que é o que nós viemos aqui hoje falar sobre. E trazendo aqui sobre a Ensino High rapidamente. A Ensino High é uma escola que foi criada em julho de 2015, então nós já existimos há 8 anos, quase uma década. E o nosso objetivo é ser uma instituição que desde o princípio foi criada de imigrantes para imigrantes. Por quê? Eu desenvolvi ensino high, dentre outros motivos, para também sair do Brasil. E eu tenho a maior parte dos instrutores da escola também sendo pessoas que ou já se encontram fora do Brasil, ou já tiveram experiências fora do Brasil, e eu também vivo fora. Então, a nossa perspectiva é de imigrante. Não somos simplesmente uma instituição que, ok, vamos aqui fazer um preparatório IELTS. Não, o objetivo é verificar como que efetivamente alguém que quer sair o quanto antes do Brasil, quais são as necessidades que essa pessoa tem e como que nós efetivamente podemos ajudá-la. E neste processo, nós já ajudamos milhares de pessoas ao longo desses quase 10 anos. Uma delas foi a Angélica, e foi um enorme prazer ter ela conosco. E neste momento, desde quando eu e a Angélica viemos conversando sobre a preparação IELTS, o processo de imigração e validação de diploma, em outras lives que nós já fizemos juntos, nós agora, neste momento, temos vários enfermeiros também que efetivamente fazem o desenvolvimento conosco. E essas pessoas, diga-se de passagem, elas nos forçam a nos adaptarmos ainda melhor ao que efetivamente quem já imigrou ou deseja migrar precisa. Dentre uma dessas coisas é a flexibilidade de agenda, que é uma questão muito importante para pessoas que trabalham em plantões como os enfermeiros, não é? Que os shifts mudam de semana por semana e a pessoa precisa de uma real flexibilidade de agenda
Isso definitivamente é uma questão que nós oferecemos. Mas isso é somente um exemplo do motivo principal de estar falando tudo isso, que é, somos uma instituição criada de imigrantes para imigrantes, pessoas, então, que efetivamente a saída do Brasil vão estar ajudando nesse processo de imigração, ou melhor, no processo de desenvolvimento da língua inglesa para a imigração. E é um prazer ajudar todos vocês, porque eu já estive exatamente na mesma posição e me encontro na mesma posição que vocês estarão daqui a pouco, com todos os pontos do seu processo dando certos. E, portanto, eu entendo a um nível pessoal os dramas, as inseguranças, os problemas, e lido com eles eu mesmo. E, portanto, eu efetivamente posso oferecer uma ajuda que eu sinto que faz real diferença para todos que se envolvam com a instituição. Não somente eu, mas toda a nossa equipe. Isso que eu ia te falar a respeito da equipe. Eu tive aula com vários professores, inclusive algumas aulas direto com você. E eu tive muitas aulas com a Carol e com a Lola. Eu não sei se elas ainda estão no seu time hoje, sim. mas eu tenho amor por elas, porque foram aulas incríveis, né? As duas têm perfis totalmente diferentes. A Lola é mais mãezona, mais calma, e a Carol é afiada, ela é uma cirurgiã. A Carol é Fórmula 1. Então, meu Deus, foi muito bom ter aulas com elas, assim, no geral, e os outros professores também, mas a gente sempre acaba gostando de alguns, né? Acaba tendo mais sintonia, e eu realmente tenho muito carinho por elas, assim, eu nunca esqueço. Tenho muita gratidão, porque, como você falou, são muitos desafios, e às vezes a gente está naqueles momentos de crise mesmo, que a gente vai para aula sem querer ir para aula, né? Só pela obrigação mesmo. Tem dias que a gente não tá com vontade de fazer, mas a gente sabe que tem que fazer. Só que quando começa a aula, é legal. É isso que é bacana. Você, ai meu Deus, tenho aula de inglês, não queria fazer. Aí quando começa, o negócio flui, os outros colegas também são legais. Eu me divertia muito na aula, inclusive. Volta e meia eu dava risada com alguém falando alguma coisa engraçada. Enfim, era muito divertido. E eu vou voltar a fazer aula com vocês, que eu quero continuar fazendo aula. A gente logo vai... esse é um ponto importante porque as pessoas, elas têm esse questionamento de, tipo assim, eu gostaria da ajuda do ensino rádio. Excelente. Agora, vocês são somente um preparatório, né? Portanto, deixa eu desenvolver a língua inglesa para só depois começar uma preparação específica para o IELTS. E essa é uma questão que eu, antes de tudo, sinto que faz real sentido a pessoa pensar assim, quando ela desconhece de um fator que é importante e que a Angélica, por já ter feito o IELTS na prática, isso não tem, inclusive, nada a ver conosco. Na realidade, especificamente a experiência dela com o IELTS pode comprovar que o exame IELTS é completamente prático, no sentido de que você, claro, precisa do conhecimento técnico, precisa do conhecimento estratégico para efetivamente ser bem-sucedido no exame. Isso não se questiona. Entretanto, você precisa de simultaneamente ter a capacidade comunicativa prática equivalente à nota que você busca no exame. Caso contrário, não importa, aliás, o quanto que você conheça sobre a estratégia do exame ou saiba como efetivamente fazer o exame, você não vai obter o resultado que você precisa. E é exatamente por conta deste fato que o exame IELTS tem, é que nos faz ver a nossa instituição como, na realidade, ser uma instituição de ensino da língua inglesa para a imigração. Bom, e já que IELTS e imigração não podem ser desassociados, nós temos o desenvolvimento da língua inglesa nos moldes do IELTS sendo feito. E o exame IELTS nos permite também fazer isso devido ao motivo que eu disse, é um exame completamente prático. Se você for fazer uma comparação, por exemplo, do IELTS com o processo de tirar a carteira de motorista, por exemplo, você tem a prova teórica e você tem a prova prática. O IELTS está muito mais próximo, mais que é necessário você compreender a teoria do exame, está muito mais próximo do exame prático do que no exame teórico. Então, se você não tiver a capacidade comunicativa real equivalente ao nível que você precisa na prova, definitivamente você não vai conseguir o resultado. Entende? Tem um comentário aqui, ó, enquanto você está falando, da Estela. Eu fiz umas aulas na Ensino High, são ótimos. Assim que arrumar um emprego, eu vou fazer o curso. Professores muito bons e é praticamente uma aula particular. Sim. Esse é um ponto importante também, que nós temos microturmas, né? No sentido de que são pequenas turmas, não são turmas grandes. Então, no final das contas, às vezes, sim, temos somente um estudante em sala. E quando temos muitos estudantes, você mais no máximo 2, porque as microturmas são até no máximo 3 estudantes. E
isso é um ponto de real diferença, que eu, desde quando criei a escola, tinha essa visão, porque eu já cheguei a dar aula em outras instituições, né? Porque eu dava aula para outras escolas, para 25 alunos ao mesmo tempo. E eu sei que, efetivamente, ali, ninguém está aprendendo nada. A pessoa só está ouvindo informação. Ela não tem oportunidade de botar para fora ou treinar, Sim, tirar uma não dúvida. tem. E com vocês eu Exatamente. falava bastante, todo mundo. Veja se eu ainda lembro direitinho. Vou contar Sim. como que era da minha lembrança, da Sim. minha experiência. Fiz o IELTS já faz mais de um ano, né? Claro. Tinha um assunto proposto e a gente tinha um site para preparar para a aula. Quem queria, né? Sim. A partir de um nível era recomendado, até um certo nível era recomendado fazer uma preparação para a aula, para conhecer os vocabulários, o assunto. Aí na aula o professor falava o tema que ia desenvolver e começava, e aí fazia uma pergunta, todo mundo dava uma resposta e o colega sugeria alguma correção da resposta do outro. Sim. Né? E a gente ia fazendo assim, e no final, e nisso ela ia desenvolvendo. Por exemplo, então vamos falar melhor sobre esse modal verb. Aí desenvolvia assuntos pontuais ali. E conforme a necessidade da turma também, isso é legal, né? Porque não era aquela coisa engessada, vinha aqui para falar sobre isso. Se ela percebia algo ali precisando ser desenvolvido, já abordava. E aí no final também tinha um exercício escrito, que a gente também tinha que responder fazer uma resposta escrita, e ela fazia a correção e tal. Então, eu me sentia muito no estudo ativo, porque eu tinha oportunidade de falar a minha resposta, eu tinha oportunidade de pensar a resposta do colega, o que podia melhorar, Exatamente. e no final eu ainda escrevia. Sim. O que também é bom, porque é uma habilidade totalmente diferente, né? Uma coisa complementa a outra. Continua assim? O que mais que você pode falar assim do contexto de aula? Então, são mais ou menos 3 alunos na aula. A pessoa pode deixar o vídeo aberto ou não, né? Porque tem gente que é muito tímida. Exato. Acho que vale a pena pontuar isso. Claro. Aí o professor vai desenvolvendo. Ainda é assim? Mudou alguma coisa? Não, definitivamente. Somente uma observação, uma seguidora sua mencionou, eu vi nos comentários falando, básico não pode, né? Ou seja, estudantes mais iniciantes não podem. O que eu iria concluir naqueles comentários iniciais que eu falei foi que, na realidade, devido ao fato de nós sermos uma instituição de ensino da língua inglesa, nós, na realidade, temos estudantes de todos os níveis, desde o A1 até os estudantes mais avançados, C1. Nós fazemos um comentário, um adendo a isso, que nós temos obrigação ética de dizer o seguinte: se você é alguém que é, do mínimo, nível A2 no padrão comum europeu, você definitivamente vai ter uma experiência muito melhor em nosso desenvolvimento, formato de desenvolvimento, do que se você for um A1. Somente fazendo uma observação importante sobre o que é essa história de A1, A2, B1, B2. Isso, é o padrão fala comum para o europeu. pessoal isso, que é bem legal. Exatamente. O padrão comum europeu é um padrão de definição de nível de proficiência na língua inglesa que o IELTS toma como referência, portanto, o seu processo de migração aos Estados Unidos como primeiro vai tomar como referência também, por mais que tenha europeu, na realidade é no mundo todo aplicado. E ele subdivide os níveis de proficiência das pessoas na língua inglesa em 6 níveis. A1, A2, B1, B2, C1, C2. O A1 sendo o mais iniciante e o C2 sendo o mais avançado. Nós temos a obrigação ética de afirmar que se você... o nosso desenvolvimento ele se enquadra, cai como uma luva para pessoas do nível A2 para frente. O que seria um A2, Caio? A pessoa é capaz do quê no A2? Exatamente. Aí o que é um A2 na prática? Podemos dizer que é um iniciante, mas um iniciante que tem, por exemplo, a capacidade de se apresentar, mesmo com palavras bem básicas, mesmo com palavras bem fundamentais, mas ainda assim é alguém que tem a capacidade de já colocar, mesmo a um nível bem iniciante, o inglês em prática. Ou seja, não é mesmo falando errado, ela é capaz de falar o nome, no que trabalha, onde mora. Exatamente. Mesmo falando completamente errado, a pessoa ela tem a capacidade de, ao menos, expressar alguma questão. Agora, alguém que é absolutamente mesmo, alguém zerado, no sentido literal da palavra, ou seja, alguém que nunca teve nenhuma experiência mesmo com a língua inglesa, ponto. Ela não conseguiria ter uma comunicação, mesmo que muito rudimentar,
Aí nós simplesmente consideramos, olha, é talvez preferível você começar o seu desenvolvimento em um outro contexto, mais apropriado para você, começando do absoluto zero. E quando você chegar a um nível A2, que é iniciante, mas um iniciante que já tem uma capacidade comunicativa mínima ali a poder ocorrer para que você possa se apresentar e se comunicar em inglês a um nível bem fundamental, aí você possa começar o seu desenvolvimento conosco. Agora, nós temos estudantes que são A1, nós temos estudantes que começaram o seu desenvolvimento a nível A1 e progrediram muito bem. Mas, para termos total e absoluta segurança, em conjunto com, claro, a obrigação ética que nós temos de deixar claro certas questões, eu gosto de fazer esse comentário. Temos estudantes A1, mas é ainda melhor para a pessoa quando ela começa o seu desenvolvimento no nível A2. Tudo bem? Certo. Porque, veja se eu tenho a concepção correta sobre isso. Claro. Quando a gente começa, sim, não sei nada, vou começar, é muito... você precisa aprender muita coisa de uma vez. Então, o que é um adjetivo, um verbo, um advérbio, e qual é a ordem da frase? Enfim, verbo to be, o que é básico ali e tal. Eu creio que se a pessoa sentar em frente ao YouTube, por exemplo, ela consegue adquirir todo esse conhecimento de graça. Com certeza. Tem 1 milhão de aulas lá. Se você colocar lá, aula de inglês básico, pega um caderno, uma caneta, hoje estudo sobre o verbo to be, como que é no presente, no passado. Tudo bem, você não vai ter propriedade daquilo. Até hoje eu erro, às vezes. Tá tudo bem. Mas assim, você já saber, né, o que é o verbo que você vai usar mais. O que é um adjetivo? Vem na frente do substantivo. Olha, já compara com o português, já sabe algumas coisas. É tão simples de ter esse conhecimento, né? Senta, tá de graça ali, começa a anotar, começa... E conforme você vai estudando, aquilo vai entrando mais na cabeça, né? No começo parece um absurdo. Aí você vê uma vez, vê duas, aquilo já fica mais fácil. Então, eu vejo muita gente com 2 desafios. O medo, né, do inglês em si e a questão também financeira. Aí quando eu tiver uma questão, quando eu tiver uma situação melhor, eu vou fazer. Só que o que eu sempre falo não fica parado nem um dia. Tem um monte de coisa aí que você pode fazer gratuitamente. E vai avançando. E quando a gente está envolvido com algo, a gente prioriza também, né? Por exemplo, você está estudando inglês de graça ali, tá se esforçando, tá vendo que é capaz, você mesmo naturalmente vai se esforçar para poder pagar o seu curso. Agora, se você ficar ali, não, quando eu puder, eu vou fazer. O dia que eu puder, aí não fazer nunca. Então, vamos fazer? Vamos fazer. O que você tem hoje? É de graça? Faz de graça. Pode pagar a escola? Melhor, mas faz. Exato. E uma adição que eu gostaria de fazer assim, com relação aos pontos que você disse, isso independente de qual seja o formato que você venha acabar escolhendo fazer o seu progresso acontecer na língua inglesa para o seu sucesso na imigração para os Estados Unidos. Por favor, não se deixe cair na situação que nós chamamos de ping-pong. O que é a situação ping-pong? A situação de ping-pong é assim. Você começa uma metodologia e aí, como sempre começa de uma forma apaixonada, começa de uma forma focada. Aí passa aproximadamente entre 8 e 12 semanas e aquela paixão vai embora e você, na realidade, simplesmente, por conta da rotina, começa a ficar inconsistente, mas a sua conclusão natural é que, é a metodologia que está errada. Tem algum problema nessa metodologia porque ela deveria ser mais estimulante. E eu me desanimei, então deixa eu parar. Aí, passa um tempo, depois vai para uma outra metodologia. O mesmo acontece. Passa depois mais tempo e vai para uma outra metodologia. E fica neste ping-pong entre metodologias, entre escolas, entre professores, entre o que for, entre sites do YouTube, entre o que for, que no final das contas, a pessoa, se tivesse selecionado uma metodologia só e tivesse levado até o fim, mesmo que não talvez seja a melhor metodologia, a mais perfeita, mas a pessoa simplesmente tivesse tido a condição de levar aquilo até o fim, ela já teria resolvido o seu problema há muito tempo. E resolvido toda a questão de uma forma muito mais rápida. Então, independente qual seja a metodologia que você siga, seja autodidata, seja com professor particular, seja com uma instituição de ensino como a nossa ou outras,
Escolha uma coisa e, para o bem do seu processo de imigração, leve até o final. Porque o problema que eu via, em especial fora desse contexto de imigração, porque uma coisa que eu sinto desde que eu comecei a trabalhar no contexto de imigração, que normalmente as pessoas são um pouco mais sérias realmente no seu desenvolvimento da língua inglesa, porque tem um objetivo muito claro com ele. Mas quando eu trabalhava em contexto de inglês mais genérico, eu via isso. As pessoas elas ficavam de uma escola para outra, para outra e para outra, de um professor particular, depois online, depois isso e aquilo. E se passavam 10 anos e a pessoa ainda era um A2. E já tinha aquele tanto de dinheiro gasto, aquele tanto de tempo gasto, e no final das contas ela não progrediu, e não era por conta da metodologia. Era simplesmente porque ela ficava perfeccionismo e microgerenciando as coisas, e não escolhia uma coisa e levava até o fim. Então, independente se é conosco, autodidata, professor particular, independente que seja a forma que você venha se preparar e se desenvolver para o exame, leve até o fim. Leve seu tempo, faça com calma, selecione com calma e paciência o que você julgar que é o melhor para você. Mas a partir do momento em que você seleciona, leve até o fim. Super concordo. Eu acho que esse foi um dos pontos que eu fiquei patinando no começo. Sim. Porque a gente quer colocar a responsabilidade do aprendizado no outro. Né? Então, se eu não estou aprendendo o tanto que eu quero, então essa escola aqui não é boa, vou trocar. Porque acha que é algo que vai cair do céu, vai entrar na cabeça do nada. Quando eu dei conta que eu precisava estudar, então eu fazia as aulas com vocês, e estudava o tempo todo fora, né? Então eu fazia os simulados da IELTS Academic, eu fazia, assistia vídeo no YouTube, eu entrava naquele TED Talk, eu fazia um monte de coisa. Aí ninguém segura, porque eu tinha um direcionamento da escola, dos professores, mas eu estava sempre buscando. Eu fui estudar para o NCLEX, que é a nossa prova de enfermagem em inglês, me desenvolveu muito, porque você lê umas coisas assim, uns livros absurdos. Então, até inclusive nas aulas, eu vi a minha segurança. Eu falava umas coisas mais bonitas, assim, sabe? Que foi fruto daquele extra que eu fiz. Eu sempre falo, não adianta, seja lá a escola que você vai escolher, não adianta ir lá fazer suas 2 aulas por semana, desliga o celular e a vida segue. Não vai rolar. A não ser que você queira chegar aqui em 2030. Todo mundo que vai migrar, como você falou, tem pressa. Exato. E mesmo se você for autodidata, se você chegar à conclusão que, olha, o que é realmente realista para mim é seguir esse caminho de uma forma autodidata, ou seja, utilizando ferramentas gratuitas que existem na internet, e de fato existem muitas ferramentas gratuitas, selecione isso e vá até o fim. Porque o problema é este ping-pong que as pessoas acabam tendo e o tempo passa e elas nem ao menos percebem. Exato. E que nem você falou, é 2030 e a pessoa ainda nem ao menos conseguiu resolver o problema dela do IELTS, quiçá NCLEX, quiçá as outras questões. Agora, uma outra observação que você mencionou aí sobre o NCLEX, que eu também gostaria de falar sobre aqui, o desenvolvimento da língua inglesa, independente da forma como você o faça, não te ajuda somente no IELTS, te ajuda no NCLEX também. Por quê? O NCLEX é uma prova em inglês. Então, e eu comento isso porque desde anos atrás, quando nós começamos a ajudar enfermeiros, uma questão que nós víamos muito era as pessoas comentando, deixa eu primeiro passar no NCLEX para depois, na realidade, me desenvolver no inglês. Para o IELTS. Não é? Mas considerando que o IELTS é um exame prático, o seu desenvolvimento do IELTS também te desenvolve no NCLEX, porque inglês é inglês, independente se é no IELTS, se é no NCLEX, se é no hospital, se é na vida real, em um contexto prático, inglês é inglês. É impossível estudar para o NCLEX se não tiver a base de inglês. Impossível. Você não entende o que está perguntando, Exatamente. Então, se você começa o seu desenvolvimento, mesmo com aquela visão de que, ok, eu vou ter o progresso IELTS ocorrendo, mas já que ele é prático, simultaneamente eu vou estar me desenvolvendo na língua inglesa, você, ao se preparar para o IELTS e se desenvolvendo na língua inglesa, também se prepara melhor para o NCLEX. Então, você tem, diga de passagem, todo o direito de discordar de mim, mesmo. Agora, eu pessoalmente falo, não é necessário você ter a espera por primeiro passar no NCLEX, para depois fazer o seu desenvolvimento na língua inglesa de forma estruturada. Você já pode fazer isso desde o começo e tendo o IELTS como aula. Isso somente vai ajudar o seu progresso e sucesso no NCLEX. Exato. O que a gente recomenda, eu particularmente e os colegas também
a gente tem um senso comum do seguinte: quando a gente faz o NCLEX antes do IELTS, a gente acelera o processo imigratório. Porque uma vez que a gente tem o NCLEX, já pode dar entrada na parte migratória, e aí eles dão 6 meses para entregar o IELTS. Porque se você já tem a licença de enfermeiro, eles podem fazer a petição do nosso Green Card. Então, o que eu recomendo é assim: comece a estudar para o NCLEX se você consegue ler. Porque o NCLEX é basicamente uma prova de leitura. A prova é toda escrita, com alternativa, não tem áudio, nada. Uhum. Então, eles me perguntam: que momento que eu começo a estudar para o NCLEX? No momento que você pegar o livro e tiver uma boa leitura. Você vai saber todo o vocabulário? Óbvio que não, né? Conforme você vai lendo, você vai aprender muita coisa. Só que para você chegar nesse ponto, você já tem que ter uma base de inglês. Porque é um livro denso, então assim, estuda inglês, vai estudando inglês. Se já puder estudar inglês voltado lá para frente para a prova de proficiência, como a gente faz na RAI, maravilhoso. Mas Sim. não existe a possibilidade da pessoa querer estudar para o NCLEX sem inglês. Eu já vi gente traduzindo o livro, Caio. É a Isso é maior o quê? ilusão. Copiando e colando no Google Translator? Quando você fala Creio que sim. traduzir Pega um o livro... PDF eu não sei, porque o povo tem ideia para tudo, né? Mas traduzindo o conteúdo do NCLEX para estudar traduzido. Isso é a maior autossabotagem que a pessoa pode fazer. Porque a enfermagem, Legal. ela já sabe. É claro que é num outro modelo, porque tem a diferença grande da enfermagem do Brasil para os Estados Sim, Unidos. sim. Mas a enfermagem. Então, assim, não precisa ter esse medo. Você precisa desenvolver o inglês a ponto de conseguir ler o livro. Conforme está estudando para o NCLEX, continua desenvolvendo o seu inglês na leitura. Se puder fazer as aulas junto, maravilhoso. Ou então faz outro jeito, mas seu inglês está sendo desenvolvido. Passou no NCLEX, fecha lá com o sponsor, maravilhoso. Foca no IELTS. Aí é corpo e alma no IELTS. Foi E você assim vai ver que o trabalho que você fez pro NCLEX vai te ajudar. muito, principalmente no reading, né, Caio? O Que reading, o com reading das provas certeza. de proficiência são bem chatinhos. Se não tiver Totalmente. uma prática de leitura, aí fica mais assim. Tem gente que tem muita dificuldade no reading, eu vejo. Às vezes é até bom nas outras habilidades e peca ali, mas eu creio que seja só por uma falta de treino. E o NCLEX te dá essa oportunidade Sim. incrível, De enorme, né? prática. Com Exato. certeza, porque você tem a obrigação, ou você dá o seu jeito ou não, quando você vai querer fazer o exame. Então, isso te força a quebrar certas barreiras mentais desnecessárias que às vezes a gente tem, pular esse buraco e, na realidade, começar de fato o desenvolvimento de reading, que depois vai te ajudar muito no exame IELTS. Com certeza. Exato. Então, uma coisa que tem que ficar claro, que eu sempre falo assim, para o IELTS a gente precisa das estratégias e simulados e aquela coisa de ficar fazendo redação e corrigir redação e ficar fazendo simulado das atividades no geral. Mas para chegar no momento de olhar as estratégias, tem que ter o inglês, né? Se não consegue, é impossível você começar a querer fazer simulado se você não dá conta de escrever direito, se você não dá conta de falar. Então, o inglês é a base, é o fundamento do NCLEX e do IELTS. Aí, quando você chega naquele nível, ok? Aí você fala, agora eu vou voltar meus olhos para essa coisa chatona, na minha opinião, da prova em si. Porque a prova tem aquelas pegadinhas, você tem que saber responder. Como é que eles estão te perguntando? Como é que eu escrevo o primeiro parágrafo da Da redação? redação. Tem um template ali que você tem que saber as estruturas. Eu acho isso chato, porque é uma coisa ali que não é do seu conhecimento, é uma coisa da prova. Da Mas tudo prova. bem, faz parte. Ok, Faz se eu tenho que parte. passar por isso, vou fazer e fiz. Né? Não é? Exato. É doído na hora, mas faz parte. E você faz uma, Exato. duas, três, na quarta vez você já foi. Exato. A perspectiva que eu dou para as pessoas em termos de o que é prática e o que é estratégia na sua preparação a IELTS, eu poderia dar uma perspectiva que é tipo assim, pelo menos essa é a minha opinião, tendo visto a minha experiência ao longo deste tempo, entre 65% e 70% prática e entre 30% a 35% esses processos que você mencionou de a pessoa, ela, na realidade, estar aprendendo o formato do exame. O que frequentemente a gente vê é as pessoas fazendo o oposto. Elas tendo 70% do esforço delas indo para o conhecimento de como que o exame é feito e 30%, 40% no desenvolvimento da língua inglesa. E aí o que acontece? Isso acontece
acontece antes dela começar o desenvolvimento conosco, claro. Mas o que acontece? Elas acabam fazendo o exame múltiplas vezes. E cada vez que elas fazem o exame é R$ 1.000. Às vezes, quando o dólar está mais caro, é mais do que isso, porque o IELTS não é um exame barato. Quando a pessoa, às vezes, chega em contato conosco, ela fala, já fiz o exame IELTS 5 vezes. Ok, então eu já sei que aquela pessoa gastou R$ 5.000. Literalmente jogou no ralo entre 5 e 6 mil reais. E quando eu questiono para ela, ok, como é que foi a sua distribuição de esforço ao longo dessa sua preparação como um todo, a primeira questão que ela fala eu me preparei para o exame, né? Então eu busquei saber todas as estratégias, eu já sei de tudo, eu sei como é que o exame é de cor em todas as frentes. E já tenho essa experiência prática com o exame também. Entretanto, eu não estou conseguindo a nota que eu preciso. E por quê? Porque o inglês, na prática da pessoa, não está equivalente à nota que ela precisa. E ela tem todo o conhecimento técnico que o exame pede, em termos de conhecimento da estratégia apropriada para cada um dos exames, mas não tem o inglês e ponto. Então, por isso que, na prática, por volta de 70% do seu esforço sendo voltado para o desenvolvimento da língua inglesa. E 30%, 35% para o desenvolvimento do conhecimento estratégico do exame. Porque assim, no final das contas, você não cai naquele problema que eu acabei de descrever. Você fazer o exame múltiplas vezes e não conseguir o resultado que você quer. E eu, somente fazendo uma adição aqui, que é relacionada a este ponto, você não precisa também, por favor, de fazer o exame só para ver como é que é. Não precisa. Isso é uma questão que eu frustração. eu tenho isso acontecendo assim, até mesmo entre os nossos estudantes. De uma a duas vezes por mês, um estudante me trazendo isso no atendimento acadêmico, perguntando, Caio, você acha que eu devo fazer o exame para ver como é que é e pronto? Olha, se você tem R$ 1.100 sobrando para fazer isso, se dinheiro não é problema para você, ok, faça. Entretanto, saiba, o exame IELTS, ele existe desde a década de 80. Ele é um dos exames que está o exame mais tradicional de certificação de proficiência na língua inglesa do mundo. E é um exame que desde a década de 80 não mudou muita coisa até agora. Algumas coisas mudaram, mas de uma forma geral não mudou. E o que isso significa na prática é o que você mais tem são provas IELTS passadas gratuitamente para você fazer na internet. É óbvio que nós também, no nosso ensino, damos simulados e a pessoa, ela, na realidade, vai ter já total preparação para o exame. Entretanto, você consegue já saber exatamente como que o exame é de graça na internet. Exato. Existem sites totalmente dedicados a isso. Então, você não precisa de buscar fazer o exame só para ter o feeling dele. Vá fazer um simulado, sem pausa. Faz com cronômetro direitinho. Exato. Faz um exame, no caso dos exames escritos, né? Porque você sozinho só consegue fazer os exames escritos. Você não faz o speaking sozinho. Mas o listening, reading e writing, você faz o listening, marca 40 minutos, no reading marca 1 hora e no writing marca 1 hora sem pausas, ou seja, faz de forma ininterrupta 2 horas e 40 minutos de exame para você pegar o feeling do exame, e é exatamente isso que você vai ter. Então, por favor, não gaste dinheiro desnecessário fazendo o exame só para saber como é que é. Exato. Isso é completamente desnecessário. Quando eu comecei a estudar, eu fazia as redações, eu primeiro já tinha um bom desenvolvimento, aí eu peguei o formato da redação, da Task 2, né? Sim. Entendi o formato, aí no começo eu fazia sem tempo. Eu fazia o meu melhor, tentando buscar as palavras assim para deixar bonito, né? Sem a pressão. Aí eu fiz algumas desse formato. Aí depois eu falei, ok, agora eu preciso me botar no tempo. Aí durante algumas redações eu fiquei com o problema de não conseguir finalizar. Não conseguia fazer a conclusão, ou então não conseguia revisar o meu texto e deixava vários erros. Sim. Aí comecei e aí eu fui melhorando, eu fui pegando o ritmo que eu precisava. Então, aí eu mandava algumas redações para serem corrigidas e tal. No final, no meu teste, eu fiz o IELTS 2 vezes, eu passei na segunda, né? Sobrou tempo de redação lá. Eu fiz, sobrou tipo uns 5 minutos. Eu passei o olho assim,
eu tava muito focada no speaking, que para mim era o maior desafio. Eu falei, tá bom, seja o que Deus quiser, eu não vou nem ficar me apegando nisso aqui. Tirei a nota que eu precisava, ainda sobrou tempo para aquela pessoa que no começo não conseguia nem concluir dentro do tempo. É só uma questão de exercício mesmo. Essa partezinha que eu digo que é chata, que a gente precisa pegar o ritmo, igual dançar uma coreografia, fazer uma apresentação de dança. É diferente de você estar na balada dançando, curtindo. Ali não, você tem que cumprir exatamente o que é pedido. Então, formato, né? faz parte, né? Paciência. Se a gente tem que fazer isso, ok. Exatamente. Eu queria te perguntar, assim, para as pessoas terem uma noção, como funciona a plataforma? Tipo, quantas turmas tem? É um monte de gente? Porque as pessoas não conhecem, a maioria não conhece, aí ficam, mas isso é legal, é sério, é grande, é pequeno, compara com outras instituições. Como que é a RAI? Perfeito. A Ensino RAI, ela na realidade é uma experiência que nós desenvolvemos para as pessoas com o objetivo de termos, ao mesmo tempo em que um desenvolvimento colaborativo entre os estudantes, como você mesmo descreveu, você tinha outras pessoas dentro da sala de aula, ao mesmo tempo ter este processo colaborativo não ocorrendo de uma forma que, no caso, seja destrutiva, como acontece, como eu já escrevi para você, 25 pessoas na mesma turma. Então, começa com essa questão de microturmas, não é? Ou seja, na realidade, o seu desenvolvimento ocorre em sala de aula de uma forma que, por mais que você não esteja sozinho, é uma experiência no qual você tem toda a atenção individual que você precisa. Tanto no processo em sala de aula, quanto no processo fora de sala de aula. Então, quando você começa o seu desenvolvimento conosco, qual é a experiência que você, na realidade, vai ter? O que você pode esperar? Primeiramente, até mesmo antes de você começar o desenvolvimento conosco, uma coisa que nós buscamos fazer é definir para você, se ele espécie de cursos, quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa. E isso é uma referência que você pode tomar como visão, independente de qual seja a forma como você venha se preparar. Você tem isso numa preparação autodidata, ou com um professor particular, ou até mesmo com outras instituições. O importante é você, por favor, essa é a minha sugestão pessoal, não tomar como referência o que uma escola ou um professor particular fala sobre quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa. Por quê? É lógico que existe muito interesse econômico quando alguém fala para você que você, por exemplo, vai levar somente 2 meses para se preparar para o exame, Seja sendo que você é um fluente em 6 meses, aquelas propagandas, né? Não, quem dera se fosse 6. Adoraria. Eu frequentemente vejo pessoas falando, mas eu vi um outro site ou conversei com um professor particular que falou que eu consigo a minha nota em 2 meses. Ok, se você é por exemplo, B2, C1, já está no nível que você, na realidade, precisa de capacidade comunicativa prática. E tem que se simplesmente moldar no formato do exame, porque sua capacidade comunicativa, que é o mais difícil de você obter, já está lá, aí é completamente realista você falar, ok, então dentro de 8 a 12 semanas, eu vou ser, na realidade, capaz de me colocar no ponto que eu preciso para ser decidido. Agora, a vasta maioria das pessoas no ensino são pessoas que, em especial os enfermeiros, eu percebo, eles começam no nível A2, eles não são completamente zerados, mas também não são intermediários. Eles, na realidade, começam no nível A2. Ou seja, são pessoas que elas precisam de um desenvolvimento mais sólido. Agora, independente disso, a essência do que eu estou falando é tome o que o próprio IELTS lhe indica como sendo o tempo de preparação como referência, não o que uma escola ou uma instituição sugere. Quando você entra em contato conosco e nós sugerimos para você um tempo de preparação, e isso nós fazemos sem custos e independente se você vem fazer o desenvolvimento conosco ou não, nós deixamos bem claro na comunicação com você que este tempo é tomando como referência o que o IELTS fala. E nós até mesmo te provemos o link no site oficial do IELTS que fala exatamente sobre isso. Então nós colocamos o tempo de preparação e indicamos o site para você de uma forma completamente independente verificar isso. Então não somos nós, Ensino RAI, que define quanto tempo de preparação IELTS você precisa. É o IELTS. E nós simplesmente fazemos o cálculo, tomando como referência a proficiência que você demonstrou em nosso nivelamento, e aí você, na realidade, vai saber quanto tempo de preparação IELTS você precisa. Então isso já demonstra
que nós aqui temos um compromisso com a verdade que frequentemente não se encontra, infelizmente. É ridículo a gente simplesmente ter a verdade como sendo um diferencial, que era para ser, na realidade, uma coisa básica, óbvia, mas acaba por ser um diferencial, mas querendo ou não, acaba sendo essa a realidade. Então, nós definimos quanto tempo de preparação IELTS você precisa, tomando como referência, antes de tudo, o que o IELTS define, não nós. Depois de você fazer esse nivelamento, sem custos, e você decidir, na realidade, ter o seu desenvolvimento conosco, e você decide isso de uma forma completamente transparente, porque você vai poder assistir uma aula como telespectador sem nenhuma espécie de custos também, ou seja, se você entrar em contato conosco e nós fazemos o seu nivelamento, depois lhe convidamos para que você possa ver uma aula nossa real, sem nenhum compromisso, sem nenhum custo, simplesmente lhe oferecemos um link e definimos que neste horário, que é o mais confortável para você, clique neste link e você vai poder assistir uma aula como telespectador. Então você aí vai ver uma aula real com alunos reais e instrutor real. E aí você vai poder julgar de uma forma completamente autêntica se esse contexto de desenvolvimento é o correto para você ou não. Você desejando isso, você na realidade se efetiva como aluno, e temos vários planos de desconto a lhe oferecer com relação a isso. Você se efetivando como aluno, você tomando como referência a sua agenda, alocado para um determinado horário e dias que, mais uma vez, respeitam por completo a sua agenda, e você começa o seu desenvolvimento. A primeira aula sua, ela nunca é considerada em seu ciclo de aulas. Por quê? Por mais que fizemos o nivelamento e buscamos, na realidade, fazer um bom trabalho de alocação, o fato é que, às vezes, podemos ter a sua primeira aula não sendo no melhor contexto. A gente pensa que mas na prática acaba não sendo. E para que você não seja academicamente e financeiramente prejudicado por isso, você faz a sua primeira aula, onde que é definido a confirmação do seu nível e, igualmente, é definido que aquele é realmente o melhor contexto para você. E assim você continua o seu desenvolvimento de uma forma que, mesmo se imprevistos venham a acontecer, você não é financeiramente prejudicado pagando por uma aula que você não gostou ou que você, na realidade, não se sentiu produtivo. E aí nós realizamos o nosso desenvolvimento em um contexto de microturmas e com total flexibilidade de agenda, como já descrito. E o que isso significa na prática quando falamos de flexibilidade de agenda? Isso significa que, a princípio, você é alocado para dias e horários específicos, considerando o que você definiu como sendo mais confortável para você. Mas vamos imaginar que aí, de uma semana para outra, você teve uma mudança no seu shift, no seu turno, no hospital, e aí simplesmente não pôde realizar o seu desenvolvimento nos momentos em que você estava na semana passada. Sem problema. Basta entrar em contato com a coordenação acadêmica, que sou eu, e eu, na realidade, vou estar em comunicação constante com você fora de sala de aula e também dentro, via WhatsApp. E você define, cara, essa semana eu preciso de realizar o meu desenvolvimento devido ao meu turno no hospital. Só posso realizar esse desenvolvimento nesses dias. Sem problemas, fazemos a sua alocação para esses dias, sem nenhuma espécie de custo para você, sem nenhuma espécie de incômodo, sem nenhuma espécie de complexidade. Simplesmente você nos avisando de forma clara que você necessita disso, nós nos adaptamos a você e você terá a possibilidade de realizar o seu desenvolvimento independente de qualquer circunstância. A cada 24 aulas feitas, você é avaliado, realizamos uma avaliação periódica, que é um exame IELTS na prática, em especial o exame Speaking, mas também temos outros elementos do Listening, do Reading e do Writing nos nossos exames periódicos. Mas a diferença entre o nosso exame periódico e o IELTS é que o nosso objetivo é, na realidade, verificar se as habilidades que eram esperadas você desenvolver para o nível que você se encontra de fato foram desenvolvidos para que você possa ir para o próximo. Enquanto que o IELTS é um exame mais genérico. O nosso exame é mais específico, mas ainda assim ele é estruturado considerando as expectativas que o exame IELTS tem. E aí você vai se fazendo o seu desenvolvimento até chegar no momento em que você se encontra apto e você, na realidade, faz a realização do exame. E definitivamente você vai ter um suporte total, não somente com relação ao speaking, que é o mais óbvio, já que vocês vão estar imigrando para os Estados Unidos e tem a prova de speaking sendo a prova que vocês mais precisam de pontuação, a 7.0. Mas vocês também terão total suporte listening, reading e writing, onde que nós temos aulas de todos esses formatos e nosso sistema ao vivo acontecendo. Em consequência, você então tem um desenvolvimento holístico,
Agora, o mais importante é, nós não tentamos vender nós para você simplesmente através de promessas. A forma como que nós fazemos todo o nosso processo de interação com pessoas que têm interesse, mas ainda não são estudantes nossos, é sendo completamente transparentes. Nós te damos acesso ao nosso sistema, nós te damos acesso às nossas aulas e você julga de uma forma completamente transparente o nosso desenvolvimento. E neste ponto em diante, desenvolvemos o nosso relacionamento. Porque o nosso objetivo... Sem áudio. Tá Seu áudio. Agora Tá vou. escutando agora? Agora sim. O nosso objetivo é desenvolver relacionamentos de longo prazo com os nossos estudantes. Não é simplesmente, estamos aqui vendendo um curso. Não, estamos desenvolvendo um relacionamento com você. Não é? Então, e a nossa experiência juntos aqui, já que realmente demonstra isso. Né? Já faz quanto tempo que nós já nos conhecemos? Anos. E isso foi até mesmo bem antes de você ter um Instagram voltado para o processo de imigração. Sim, com certeza. Então, definitivamente, aqui temos uma circunstância que é diferente e totalmente transparente. Muito legal. Eu realmente concordo com tudo que você falou. Eu vivi isso. Sempre que eu tinha alguma questão de agenda, tudo, eu entrava em contato. Vocês mudavam, né? Você teve um momento que teve que dar uma pausa em seu desenvolvimento. Exato. Também nós fizemos essa pausa. Falei, Caio, eu não quero estudar tanto tempo. Segura aí, eu volto. Sim. Voltei. Exatamente. E no dia da minha prova, a gente fez um esquenta. Você entrou em contato pelo telefone para eu falar um pouco inglês, para fazer algumas perguntas no formato, para eu me sentir mais segura lá na hora do speaking. Isso é muito legal. Então, sim, assim, eu acho interessante, como você pontuou, a questão da transparência, que o interessante é assim, Caio, eu vejo que muita gente gosta de ser enganado, muita gente gosta de querer comprar algo que não existe. É triste, mas é real. Né? Então, tem muitas escolas que prometem mundos e fundos e uma coisa que a gente que já estudou, já passou pelo processo, fala, gente, e as pessoas caem nessa. Cai, porque um dia lá atrás eu também já caí no começo, nessas propagandas mirabolantes. E o que eu acho legal é isso, que você fala assim, olha, o caminho é esse, as ferramentas são essas, o nosso apoio está aqui, a gente vai te dar suporte em todas as habilidades. Você vai aprender a fazer a redação. Está aqui o formato, tem as aulas específicas, onde você ensina os templates, todas aquelas estruturas, né, tal. Sim. Só que se a pessoa não sentar e fizer 20, 30, 50 redações, ela não vai aprender. Não vai ser assistindo uma aula e acabou o problema, vai no dia da prova, chegar lá e vai fazer. Depende do aluno sentar e desenvolver. Então é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer 1, 2, 50 vezes até eu pegar. Para algumas pessoas é mais fácil, né? Tem gente que tem mais desenvoltura na escrita. Às vezes a pessoa já escreve muito bem em português, então a cabeça dela funciona bem. Tem gente que não. Na hora do reading, a pessoa nunca lê um livro na vida e ela vai ficar ali com aquela questão e outras pessoas já são leitores vorazes e têm mais habilidade. Sim. Depende de cada um, mas o que depende é a autorresponsabilidade. Eu acho que isso é fundamental ficar posto, porque as pessoas querem que eu não passei no IELTS, a culpa é do Caio. Não é. Eu me sinto feliz de você ter comentado isso, porque realmente bom, eu felizmente eu nunca tive isso sendo dito para mim, tipo assim, ao longo desses 8 anos, eu não fui bem sucedido no exame por culpa sua. Uma questão que no começo as pessoas têm é este senso de que é uma questão que às vezes precisa de ser vendido para elas, um milagre para elas acreditarem. Mas depois, quando elas começam o desenvolvimento e vê a seriedade do trabalho que a gente faz, mesmo quando elas, no final das contas, vem algum ponto faltando no desenvolvimento delas, elas são honestas o suficiente para chegar à conclusão e falar assim, olha, eu que estou em falta neste aspecto, deixa eu tentar resolver. E é por isso que eu gosto de trabalhar tanto com pessoas que buscam migrar, buscam mudar a sua vida. Não é simplesmente, eu vou aprender inglês para ter um melhor currículo. Não, eu estou mudando, eu estou aprendendo inglês para mudar a vida da minha família. Normalmente pessoas nessa vibe, nessa mentalidade, elas têm um senso de autorresponsabilidade muito grande, muito maior do que a média. Porque os stakes, o que está em jogo é muito maior. Então,
quando elas, na realidade, têm isso, e, em especial, também tiram proveito de todas as ferramentas que nós oferecemos, elas não têm nenhuma espécie de real problema acontecendo. Quando eu falo ferramentas, o que eu estou falando? Eu estou falando de, por exemplo, essa questão da flexibilidade de horário. A gente deixa claro que nós temos flexibilidade de horário. Por favor, use e abuse disso. Às vezes, até é engraçado, as pessoas, quando elas pedem para mudar o horário, elas pedem desculpa. Ah, desculpa, eu sei que eu estou incomodando. O meu hospital muda de shift todo dia. Toda hora o meu hospital muda de horários para mim. Eu sei que é incômodo para vocês. Não é incômodo. Nós nos criamos em 2015 tomando isso como referência, de que as pessoas precisam de flexibilidade. Não nos gera mais custos, não nos gera mais complexidade. Então, use e abuse da flexibilidade. Uma outra ferramenta que nós oferecemos e que você também pode utilizar é que, se você tiver dificuldades, você pode ter chamadas individuais voltadas exclusivamente para as suas dificuldades. Seria uma espécie de custo adicional. Isso foi uma questão, se não me engano, você utilizou, né, Angélica? Nós tivemos momentos... Foi tudo. Exato. A Aproveitei. pessoa, exato. A pessoa, por exemplo, está fazendo listening ou speaking, ou está tendo alguma dificuldade em algum aspecto de gramática, e ela simplesmente se encontra presa. É óbvio que eu proativamente pergunto sempre se a pessoa está tendo alguma dificuldade ou o que nós podemos ajudar. Mas também a pessoa ela pode, de forma proativa, chegar e falar: olha, Caio, eu estou tendo dificuldade neste aspecto. Sem problemas, nós vamos agendar um momento onde você vai ter uma aula individualizada, particular, sem nenhuma espécie de custo para você, onde que nós vamos resolver o seu problema. Então, não nos incomoda, não é uma questão que cria nenhuma espécie de incômodo, e os estudantes veem real impacto acontecendo no seu desenvolvimento. E se sente também então, acolhido, né, Caio? Que é sim. Aquela coisa, a gente se sente tão perdido, tão inseguro na questão do desenvolvimento, Sim. sempre acha que o inglês é algo muito distante. Isso no começo, né? Onde normalmente eu entro em contato, as pessoas entram em contato comigo nesse momento de crise é no começo. Quando sabe que vai estar num ambiente, assim, numa plataforma que tem todas essas ferramentas, isso vai trazendo mais tranquilidade. Se a pessoa está assistindo uma aula sobre um assunto, não entendeu, já buscou informação, vou ver um vídeo no YouTube sobre esse tempo do verbo, não consegui entender. Ai, Caio, me ajuda nisso aqui. Isso aqui não está funcionando, não estou conseguindo desenvolver o quanto eu preciso porque eu estou presa nisso aqui. É uma questão de relacionamento mesmo. Exato. E isso não é comum, porque não é tão fácil. Né? É que vocês têm uma estratégia e você criou um jeito de fazer a coisa funcionar, mas isso não funciona, não dá certo nas escolas maiores, tudo, porque eles não têm como fazer. O legal de também ter algo mais direto é isso, você é ouvido e você é atendido, né? Com certeza. Eu me sentia muito confortável, assim, todas as situações, quando eu estava indo bem, quando eu não estava, quando eu precisava dar uma pausa, quando eu fazia o teste, enfim. Para mim deu super certo. Como eu sempre falei, mas eu busquei bastante extra também. Sim. Então eu fazia 2 aulas a princípio na semana. Aí teve época que eu fazia 3. Eu não sei, não lembro, não sei se você lembra. Falei, Caio, eu preciso fazer uma aula a mais, eu tô querendo voar. Sim. Então tá, Angélica, vamos fazer segunda, quarta e quinta. E aí nos outros dias eu estudava pelos simulados, eu fazia as redações. Então vale muito o que o aluno se propõe a fazer, né? Eu queria que você desse só um exemplo de como funcionam essas aulas de estratégia. Sim. Eu lembro que tinha aulas que você pegava o texto, vamos supor, do reading, e ia dando as estratégias para as pessoas verem que tem esse outro lado também, né? Tem a parte do speaking que a gente desenvolve, mas como funciona, por exemplo, a aula do reading? Exatamente. As aulas estratégicas são exatamente aquela porção do nosso desenvolvimento que precisa de ser voltada para o formato do exame em si. Então, você tem aquele 60% do esforço que é a prática, com feedback em tempo real, e 40% do esforço que é voltado mais a, de fato, o conhecimento específico do exame. Não é? E as nossas aulas estratégicas fazem parte disso. Não é somente fazer uma observação. As suas aulas práticas, onde você está fazendo, por exemplo, o seu desenvolvimento speaking, já são provas aéreas. Então, desde o começo, mesmo o seu desenvolvimento prático, você já está tendo ele no formato e nos moldes do exame. E é uma questão engraçada, porque às vezes quando as pessoas elas assistem uma aula nossa como telespectadoras e elas veem a aula, elas pensam, mas isso é General English. Alguém que nunca viu uma prova IELTS sendo feita. Elas falam, isso é General English. Eu pensei que isso fosse um preparatório IELTS. Eu não quero. Mais que a aula tenha gostado. Mas eu comento, calma.
Eu pego um link e envio o link do site oficial do IELTS com um exemplo de exame speaking e a pessoa consegue ver ela mesma que as perguntas que ela escutou na aula que ela assistiu como telespectadora são exatamente o mesmo ponto. Exatamente. Por quê? É aquele ponto que eu disse no começo do nosso chamado. O exame IELTS é prático. Então, a pessoa no exame IELTS não vai estar te perguntando, ok, o que é o present perfect? Conjugue este verbo no simple past. Quais são os formatos no passado do verbo to be? Você não tem nenhuma pergunta de gramática no IELTS? Nada. Zero. Não existe nenhuma pergunta de gramática. É um bate-papo. O speaking é um bate-papo. O speaking é uma conversa. Exato. O objetivo do exame é verificar a sua capacidade argumentativa prática. Então, sabe o que eles vão lhe perguntar? Eles vão perguntar quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer em casa? Para onde que você gosta de sair? Qual foi a sua última viagem? Descreva. Envolvendo o seu dia a dia, o seu cotidiano. E alguém que desconhece o exame e vê isso, pensa que é General English. Mas não, isso é o exame. Então, então, até mesmo o nosso desenvolvimento mais prático, que pega o maior volume do progresso, ele já é o exame sendo aplicado na prática. Agora, trazendo para as aulas estratégicas que você mencionou, elas fazem parte desse grupo de esforço que fazemos especificamente para o formato do exame. E, na prática, são nós fazendo provas IELTS passadas, onde que, então, você tem as melhores estratégias sendo demonstradas para desenvolvimento do exame em conjunto com o esclarecimento das suas dúvidas. Ou seja, você vai poder presenciar provas IELTS passadas sendo feitas. E as estratégias sendo aplicadas na prática, ao vivo. E assim você ter o esclarecimento. E aí isso ocorre no listening, isso ocorre no writing, isso ocorre no reading. E uma questão que agora nós temos e que na sua época não tinha, é que nessas aulas estratégicas, nós também agora temos aulas estratégicas speaking. Porque na sua época, tínhamos aulas de speaking e pronto. Mas não tínhamos aula estratégica e speaking, porque a estratégia já estava no formato da aula. A pessoa fazia a estratégia sem saber o que estava fazendo. Exatamente. Agora ela sabe os pontos. Agora ela entende a teoria por trás do speaking. Porque a gente, assim, ao longo a maior parte do tempo, teve as aulas, já que as aulas de speaking já eram uma estrutura do exame IELTS speaking, a pessoa, de forma muito orgânica, já se preparava e quando ela chegava no exame speaking, ela estava em casa. Agora, mesmo assim, eu decidi, isso já faz alguns meses que estamos tendo isso, aulas estratégicas que também envolvem especificamente speaking. Não porque elas, de alguma forma, dão um conhecimento sobre o formato do exame que a pessoa não tem quando ela faz as outras aulas. Mas é para dar uma segurança maior para elas em termos do conhecimento teórico que talvez ela sinta que precisa de ter sobre como que o exame é estruturado por trás das cortinas. Então, nós temos essas aulas. E aí, mesmo que é uma aula de speaking, ela é dada em português. Porque as nossas aulas estratégicas são dadas em português. Ao mesmo tempo que estamos lendo textos em inglês, estamos fazendo exames listening em inglês e estamos trazendo exemplos em inglês, as explicações são dadas em português. É mais leve. Além de ser mais leve, o objetivo é estarmos estudando mais com a teoria e estratégia e técnica do exame em si. Exato. Então não faz sentido ser em inglês, colocar mais um obstáculo desnecessário para o desenvolvimento da pessoa. Então mesmo as aulas de speaking, de estratégia, são em português, por mais que tenhamos o inglês ali sendo utilizado para dar exemplos das questões. Não é? Muito legal. Mas então esses são os formatos em que nós temos as nossas aulas estratégicas ocorrendo. Eu amo. Eu sempre recomendo porque eu realmente acredito. É diferente. É assim, como você falou lá no começo, a pessoa pode fazer tudo isso sozinho? Pode. Hoje em dia, com o celular na mão, a gente faz tanta coisa, né? Sim. Mas se você tem alguém para te guiar, olha, aqui, ali, isso aqui você precisa melhorar, vamos corrigir isso aqui, as estratégias estão aqui. É muito mais fácil. Relaxa a mente, né? Você vai tendo. O aluno vai tendo feedback, olha, você faz avaliação, olha, você ainda não está pronto, ou então, olha, passou, legal, vamos para outro nível, que dá aquela sensação de progresso também, né? Claro, pronto, exatamente. Vamos para outra turma, está funcionando. Então, eu acho que é super válido. Não é uma coisa da noite para o dia o inglês, não é. É um processo, precisa se empenhar, precisa se expor. Muitos enfermeiros chegam para mim e falam assim, Angélica, o que você acha de eu fazer um intercâmbio? Tipo assim, como se ficar
3 meses aqui nos Estados Unidos fosse mudar. Não, fica aí, eu falo, fica aí, criatura. Pega todo esse dinheiro que tá sobrando E coloca em outra coisa. e faz aula todo dia. Pega um professor, faz uma plataforma, mas estuda daí, continua a sua vida trabalhando. Não é um milagre, tá? Não é. É um ponto importante que você mencionou. E isso foi uma questão que eu vi recentemente com alguém, enfermeiro, por acaso, que entrou em contato conosco, e mencionou sobre essa questão do intercâmbio. Isso é uma questão que eu venho falando há muito tempo, incluindo com alunos que não são enfermeiros, porque nós temos estudantes que não tem nada a ver com enfermagem também. E, olha, você disse tudo, você já está aí há 8 meses. Não é 2, 3 meses em um país de língua inglesa que efetivamente vai pegar e te colocar numa posição de aprovação. Né? É preferível você pegar esse dinheiro e gastar ou com realmente o seu desenvolvimento. E mesmo assim vai ser mais barato do que o intercâmbio. E ter esse dinheiro, ter uma parte dele investido para fazer o IELTS, porque você vai ter que gastar com o exame também, não é? Do que pensar que de alguma forma o intercâmbio é um atalho. Porque não é. Ele é uma ótima experiência. Eu tenho certeza absoluta. Eu nunca fiz intercâmbio na minha vida. Eu moro fora do Brasil, mas eu nunca tive essa experiência de intercâmbio. Agora, eu tenho certeza absoluta que é uma experiência maravilhosa. Vai ser super divertido. Vai ser uma experiência muito boa, em especial se você nunca saiu do Brasil antes. Entretanto, objetivamente, em termos do desenvolvimento da língua inglesa em si, eu poderia dizer que o custo-benefício não é muito alto. Você vai ter uma ótima experiência, mas o custo-benefício, especificamente no desenvolvimento da língua inglesa, eu não vejo por uma série de motivos. Os intercâmbios têm vários estudantes dentro de sala. A probabilidade é que você vai estar envolvida só com outros brasileiros, vai estar falando português o dia todo. E eu falo isso tomando como referência o que os nossos estudantes que fizeram intercâmbio falam. Você fica falando, você está nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em qualquer país que você está, mas você está lá no intercâmbio 3, 4 horas na escola. De resto, você está com seus amigos brasileiros falando português o dia todo. Ou então a pessoa pensa assim, não, mas eu vou estar exposto, eu vou sair, vou numa loja, eu vou ver televisão. Ué, televisão você vê no Brasil. Pode ver tudo em inglês, de graça. Exato. Essa exposição é uma mentira, que você chega na loja, você vai ficar falando horas com a pessoa? Não, você vai perguntar, ela vai responder. Gente, exatamente. É uma ilusão, não existe um dinheiro, porque a pessoa, eu imagino que a pessoa pense assim, não, o intercâmbio é caro, né? Só pelo câmbio já fica uma grana. Sim. Então, se eu investir nisso aqui, vai resolver. Olha, se existisse esse milagre, eu teria feito e um monte de gente teria feito. Quanto é? 50 mil? Eu vou vender o carro e vou pagar e acabou meu problema. Porque o desenvolvimento é sacrificante. Só que não tem jeito, não tem como você burlar. Você tem que botar a cara no livro. Não há atalho. E aí, detalhe, a minha mãe fez intercâmbio. Você mencionou sobre essa questão de intercâmbio, eu me lembrei disso. A minha mãe, há muito tempo atrás, ela fez intercâmbio. E na época, ela era até estudante na minha escola. Ela era estudante no ensino higher. E depois ela fez intercâmbio, porque ela no trabalho, minha mãe é funcionária pública, e no trabalho dela, por alguma razão, ela estava precisando de inglês. Aí ela estava fazendo desenvolvimento conosco, aí ela foi fazer o intercâmbio, e aí fez o desenvolvimento conosco e o intercâmbio simultaneamente. E depois retornou. Eu vou ser bem honesto, agora dando um feedback como filho para ela. Eu disse isso para ela quando ela me perguntou, e eu tive que ser honesto. Eu não senti diferença nenhuma. No período em que ela estava ali no intercâmbio, depois que ela voltou. O desenvolvimento que ela fez foi o acumulado do tempo em que, claro, ela esteve conosco, e depois foi para o intercâmbio, depois voltou conosco e assim por diante. Mas eu não senti, durante o período em que ela estava, ela fez intercâmbio no Canadá. No período em que ela estava em Toronto fazendo intercâmbio, e também estava fazendo as nossas aulas, e eu cheguei a dar algumas aulas para ela, eu não senti diferença nenhuma na capacidade comunicativa em prática. Uhum. Não é o território que a gente está fisicamente que vai fazer a mudança na velocidade, na intensidade do desenvolvimento. Exato. É o quanto a gente está focado, e dá para fazer tudo isso de casa de uma forma muito mais barata, porque dinheiro é sim uma questão para os enfermeiros, né? Para todo mundo, mas eu posso falar pela minha classe que eu sei quanto eles ganham.
o processo você precisa pôr muito dinheiro nas taxas, em tudo. Então, Sim. assim, para que você vai se enfiar numa situação dessa que você vai precisar desse seu sagrado dinheiro para outras coisas? Não vai ajudar. Infelizmente, eu adoraria dizer, olha, se você vier para 6 meses aqui nos Estados Unidos, você volta, você faz o IELTS e arrasa. Não, infelizmente, não O dá. que acontece frequentemente, infelizmente. Ah, Infelizmente, mas tudo bem. não. O melhor é que assim, que o enfermeiro precisa saber. Ah, eu decidi ser enfermeiro nos Estados Unidos. Ok, você tem que saber que tem que chegar no nível B2 para C1, né? Que é a nota que a gente precisa tirar 6,5 overall e 7 no speaking. Então, Sim. saber onde está, através de um teste de nivelamento, como você faz, e Sim. saber onde vai chegar. Aí você traça um objetivo. Olha, eu tenho aqui 12 meses de estudo. Você sabe que daqueles 12 meses, se você se empenhar direitinho, no final desse prazo você vai ser capaz de fazer o IELTS, se fizer a sua parte, né? Aquilo que eu falei, depende Sim. muito do empenho pessoal ali de cada um. E durante esse processo de desenvolvimento, você já vai estudando para o NCLEX, já faz toda a questão da validação do diploma, começa a ajeitar a vida no Brasil sabendo que vai mudar. Então, assim, um ano que seja, né? Tô chutando assim um prazo, passa muito rápido e é um tempo necessário. Então, vamos encarar, vamos fazer e acabou, Sim. né? Decidiu, vamos embora. Passa muito rápido. Já vai fazer um ano que eu tô aqui. Então, eu falo Yeah. assim, é um investimento? É pesado o processo? É. Mexe muito com o nosso emocional, né? Toda essa questão. Mas o benefício que a gente tem morando aqui, você sabe, né? Que você também mora fora. Yeah. Todo o sacrifício que a gente faz no processo é pequeno, né, Caio? Então, Ah, com certeza. Com certeza. Isso é uma questão que eu falo para as pessoas, né? Um, Você pegar e sair do Brasil, se é uma questão que genuinamente você decidiu como sendo o que você quer e precisa para sua vida ser como você quer ser. É uma questão dura, difícil, não é nada fácil, dói. A todos os instantes dói, é doloroso. Mas depois, quando você, na realidade, chega e sai, e depois das 12 primeiras semanas infernais, que é quando você chega no seu país de destino para se organizar, passa, e você olha para trás, eu te falo, eu passaria por todo o inferno novamente, 1000 vezes se fosse necessário. O meu a minha processo única de migração, arrependimento é de não ter feito antes. pois, o meu processo de migração durou 4 anos. Eu não estou falando que o de vocês vai durar. O meu Sim. durou 4 por conta de vários processos paralelos que eu estava fazendo simultaneamente, porque o meu objetivo era de fato sair do Brasil para nunca mais voltar. E quando eu falo voltar, é nem ao menos pisar. Esse foi o meu posicionamento pessoal sobre isso. Portanto, foi um processo um pouco mais longo. Agora, eu farei tudo de novo, porque foi infernal, mas valeu muito a pena. Parece que a Muito a vida pena. começa de novo, né? A gente tem um Começa novo literalmente de gás para novo. fazer as coisas, a gente se Você se sente reinventa. jovem de É novo. muito legal. Você tem 35 anos, mas você volta a ter o vigor de 25 porque você não tem opção. Ou você tem ou você tem. Não, e vai muito do temperamento de cada um, né? Para as pessoas que Aham. gostam de mudanças na vida, assim, é uma inspiração diária, porque você vai ter oportunidade de conhecer cidades novas, vai viajar, vai passear, vai comprar tudo novo para casa, ter oportunidade de redecorar tudo. Então, nas pequenas coisas e Sim, nas grandes, compra um carro novo, é tudo novo, tudo. sim. Sim, Então, é dói um um processo pouquinho de a renascimento. adaptação, mas é legal. É um processo de renascimento. E para as mulheres que já foram mães, sabe, né? Tem muita dor no nascimento. Mas também tem muito amor, tem muita satisfação, tem muito prazer de você estar ali com o seu novo filho, que na prática é a sua vida nova. Exato. Eu falo que eu tenho Então, 2 filhos, a minha Esther e o meu Grincar, porque eu parei os dois. pois, pois, eu que não tenho meu passaporte italiano aqui, mas eu diria exatamente o mesmo. Meu passaporte italiano é, de longe, a coisa mais importante que eu me sacrifiquei para ter. Exato. E só quem passa por isso sabe o que é. E eu sugiro todo mundo passar por essa experiência se realmente tem a vontade, porque agora indo para uma direção que não é mais necessariamente voltada para o que a gente estava falando, mas somente para fechar sobre se vale a pena ou não imigrar, o que eu poderia dizer para vocês é que quando você imigra, depois você consegue esse green card ou o passaporte, enfim,
você deixa de ser um cidadão de segunda categoria no mundo. E o que isso significa na prática? Você é brasileiro neste momento com seu passaporte brasileiro e você decide ir para os Estados Unidos. O que você faz? Você vai ter que ir para a embaixada dos Estados Unidos, ficar horas na fila e ter que comprovar a sua renda, ter que comprovar o que te segura, ter que comprovar 1 milhão de coisas para simplesmente comprovar que você não vai para os Estados Unidos ilegalmente e ficar lá ilegalmente para conseguir trabalho. E ninguém garante que eles vão dar. Você E pode ninguém ter garante. tudo isso e ninguém ainda não garante. pegar. Né? Exatamente. Agora, eu, com meu passaporte italiano, eu vou aqui na internet e depois eu já tenho isso resolvido em 15 minutos, basta comprar a passagem e já estou indo. Ponto. Você como green card mesmo, você na realidade tem literalmente o mundo à sua disposição, porque você, aos olhos do mundo, literalmente deixa de ser um cidadão de segunda categoria, que tem que comprovar a cada passo que você não pretende fazer algo ilegal. Exato. É feio falar as coisas dessa forma? Mas na é prática o que é isso que acontece. Lógico. E isso é só um exemplo, sem contar o fato de que quando você efetivamente está nos Estados Unidos, a sua qualidade de vida é muito melhor. Não é um país perfeito, da mesma forma onde que eu moro não é perfeito, mas nenhum local é perfeito. É só muito melhor do que o Brasil. É só muito melhor. Não é perfeito, é cheio de problemas. É só muito melhor do que o Brasil. Exato. E o que eu falo sempre pro pessoal é assim: não é o único jeito de ser feliz imigrando. Sim. Se você tá feliz no Brasil, fica aí. Tá tudo bem. Eu não tô aqui para te convencer que você só vai ser feliz morando e sendo enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Até porque felicidade é de cada um. Tem gente que não é feliz com nada, afinal de contas, né? Agora, se isso te move, se isso te traz uma perspectiva de uma vida melhor, no meu caso de um futuro para minha filha, para minha família diferente, eu dei o meu sangue para conquistar. Então, fiz, estou aqui, não me arrependo. Como eu falei, só me arrependo de não ter feito antes, né? Mas eu sei também que tudo tem um tempo. E como a gente falou, a gente renasce, vem um vigor, vem uma alegria. Parece que os dias se prolongam e é uma nova vida. E ainda bem que a gente fez, né, Caio? Porque hoje a gente pode inspirar as pessoas, pode mostrar o caminho, pode facilitar no aprendizado do inglês, tantas coisas. Então, é uma responsabilidade também de quem foi na frente, né? Falar, olha, vai por aqui, vai por ali, que você vai ter mais sucesso. Eu quero te agradecer demais. É sempre muito bom o nosso bate-papo aqui, porque é o que eu quero falar para as pessoas, mas eu preciso trazer gente como você, né? Para explicar tudo. Eu, por acaso, quero em breve estar fazendo um podcast e eu gostaria de ter você como convidado. Claro, imagina, uma honra. Para a gente ir a fundo sobre essas questões, não somente envolvendo questões de enfermagem e de inglês, mas imigração, ponto. Porque, no final das contas, é este o objetivo final, não é? Exato. É a vida fora do Brasil, como ela é, os benefícios e como, na realidade, também lidar com os percalços, porque, como a gente mesmo falou, não é perfeito, é um processo doloroso, tem seus problemas, mas que definitivamente vale a pena caso você faça o correto. Exato. Então, você vai ser uma das minhas primeiras convidadas quando estiver pronto. Que legal, obrigada. O pessoal que quiser entrar em contato, me manda uma mensagem que eu tenho um link, vai direto no WhatsApp do Caio, já se apresentando como enfermeiro, então tem aquelas vantagens da flexibilidade, dos pacotes, enfim. Ele vai fazer um planejamento especial para cada um, né? Porque precisa muito ver como é que cada um tá. Mas uma coisa que eu garanto é que se você, enfermeiro, quer fazer, você é capaz. Ponto. Não precisa ter um background, ter estudado nas melhores escolas, não. Se você está no zero e quer estudar inglês, você pode. É uma questão de empenho, né? Se a pessoa fizer direitinho o que é direcionado nas aulas, toda a plataforma, ela vai ter aquilo que ela precisa. Ponto. Não precisa ficar desesperado, querendo ir em busca de um milagre, um intercâmbio, nada disso. Tem que ter paciência. Faça o seu melhor, faça o de hoje. Né, Caio? O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que estudar isso aqui? Estudo o melhor jeito aquilo ali. O de amanhã é outra coisa. E aí, quando a gente vê, já foi. Já tô aqui, ó. Já sofri, já tô aqui. Eu acho que essa coisa que você disse resume todo o processo de imigração, ponto. É um dia de cada vez. E esse dia de cada vez nem é somente uma questão de
vamos ter paciência. Não. É um dia de cada vez no sentido literal, porque se você... o que é o longo prazo? O que é o futuro? É um tanto de hoje juntos. E se você faz hoje o que você precisa de fazer e faz isso mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, sinceramente, o seu futuro vai tomar conta de si mesmo. Você não precisa de se preocupar com o seu futuro. Se você está fazendo hoje o que você precisa de fazer, mas realmente precisa, não é? Quando Então, o pessoal me manda mensagem assim, desculpa, Angélica, eu não tô aprendendo. Eu falo, ou tu tá estudando pouco, ou tá estudando errado. Não tem jeito. Se fizer o que tem que fazer, não tem erro. Vai dar certo. Sim. E sempre tem aquele processo que é gradual, ou seja, o começo é o mais difícil, e à medida que você, na realidade, vai tendo a consistência, buscando suporte, ou simplesmente, se você está estudando de forma autodidata, fazendo as suas pesquisas, se adequando e familiarizando cada vez mais com o contexto, você vai percebendo que chega um determinado momento em que você ali entra numa velocidade de cruzeiro e vai de forma fluida. Um foguete, quando ele quer sair da Terra e ir para o espaço, 90% de toda a gasolina que ele gasta é para sair da estratosfera e ir para o espaço. Depois, para ele viajar para a Lua, para Marte, para Júpiter, que é muito mais distante, a coisa já vai de forma muito mais redonda, porque ele já está ali no espaço, no contexto. Então, o começo é sempre mais difícil. Depois você pega o fluxo e vai. Por isso que eu amo o emojizinho do foguete. Descreve perfeitamente. Caio, muitíssimo obrigada. Exatamente. Obrigado a vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por essa parceria, Angélica. É sempre um prazer aqui, ao nível pessoal, estar conversando com vocês. E, sabe, pessoal, estaremos sempre aqui à disposição de vocês, de imigrantes para e é uma alegria ver os IELTS, as pessoas passando, as pessoas chegando. A gente que está aqui, né? A gente que já veio, sente uma emoção a cada conquista dos colegas. Então, bora estudar, pessoal. Bora fazer o que deve ser feito, viver essa vida. Caio, Deus te abençoe. Aí tá frio, né? Tô vendo que você tá todo hoje, cheio de roupa. Hoje, como que está aí nos Estados Unidos, onde você está? Tá quente? Tá eu não vi quantos graus. Deve estar uns 18, tá sol, mas tá um friozinho. Sim, fresco. Não, em particular aqui onde eu tô, aqui é Benfica, Lisboa, tá um pouco mais frio. Hoje, por mais que agora os dias estão ficando mais quentes, hoje em particular, nessa noite, agora são 8h30 da noite aqui, tá frio. Então, por isso que eu estou agasalhado. Tá certo. Mas normalmente eu não estou mais nesses últimos dias assim, não. Felizmente. Aproveita muito a sua vida aí. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e também no YouTube, porque a gente alcança mais gente lá no YouTube. Quem quiser entrar em contato é só me mandar uma mensagem que eu mando o link. Perfeito, pessoal. Obrigada. Beijos, fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.